Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 121 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e eu tô com a voz terrível, mas eu queria muito deixar isso aqui registrado, porque é mais um daqueles casos de histeria coletiva que a gente vê o tempo inteiro. E esse caso aqui me pegou assim meio que de uma forma diferente, porque eu acabei caindo numa dessas pegadinhas de jornalista, né? E, e é porque na real também é um assunto que me interessa muito pouco, assim, o que o Thales Gomes fala me interessa muito pouco, porque eu já vi a entrevista dele, já vi ele em alguns podcasts e tal. Eu entendo o que ele quer dizer, mas eu acho que ele se comunica mal muitas vezes. E eu acho que até que é de propósito, né? Para ele conseguir capitalizar em cima, trazer tráfego, viralizar e tal. Então, assim, é um cara que, obviamente, que se eu quisesse evoluir como empresário, tipo assim, digamos que eu tinha uma empresa que já fatura muitos milhares ou milhões, e aí eu quero levar a minha empresa para um outro patamar. Aí eu realmente ia parar para ouvir o que ele tem para falar, porque isso aí ele claramente sabe fazer, ele é um cara muito inteligente, empresarialmente falando, e provavelmente compraria cursos dele e tudo mais. É um cara que eu tenho um respeito muito grande no sentido empresarial, né? Mas enquanto divulgador de opinião, um cara que, sei lá, nesse ambiente político, filosófico e tal, eu vejo ele muito com umas frases de efeito muito prontas, assim, né? E ele é um cara que não me enche os olhos filosoficamente e politicamente falando, digamos assim. Então, dito isso, como eu sei que ele já viralizou umas outras vezes com algumas falas que foram feitas de propósito, eu imaginei que fosse alguma coisa desse sentido também. Então, quando eu vi, né, que a Vera Magalhães, aquela moça que fica fazendo cara de bunda pra todo mundo no Roda Viva, né? Quando eu vi ela tweetando sobre isso, tweetando não, né, threadando, agora não tem nem verbo mais pra usar, mas ela postou no Threads lá a matéria que ela escreveu sobre o Thales, sobre a fala do Thales, e a legenda da matéria dela, e aí é que eu digo que eu caí, né? A legenda do post dela é assim: o que temos de nos livrar é de executivos com essa mentalidade pequena. Imagina o tipo de liderança que ele exerce. Isso com a matéria falando lá que é um absurdo ele discriminar mulheres e tal. E aí beleza, eu achei, vendo isso aqui, eu tentei clicar, eu cliquei no link que ela postou, no link da matéria, né? E aí era pago. E, bom, eu não vou pagar para ler a matéria da Vera Magalhães, né? Mas com essa frase no post, o que ela quis dizer foi o seguinte, que esse cara aqui provavelmente está discriminando mulheres na empresa dele, né? Você tem que se livrar de executivos com essa mentalidade pequena, como ela nomeou ele como executivo. Bom, então a crítica provavelmente deve estar sendo em relação à função dele como executivo. Então, obviamente, o que ela deve estar mostrando é que ele disse que na empresa dele ele não contrata CEO mulher. Por quê? Porque a frase que veio em destaque era exatamente essa: Deus me livre de mulher CEO. Eu já ia falar SEO, né? Que eu tô no trabalho aqui. Deus me livre de mulher CEO. Essa era a manchete. Como o brasileiro tem costume de ler só a manchete, então embaixo tinha um monte de gente caindo nessa pilha também. E aí eu deixei um comentário meio ironizando, falei assim, nossa, caramba, que absurdo o cara ter uma opinião sobre quem ele contrata ou não na empresa dele. Pô, se esse for o caso, né? Se o caso é ele não contrata mulher é CEO para a empresa dele, beleza, provavelmente ele está deixando passar algumas opções de CEO que seriam boas, né? CEOs mulheres, e provavelmente ele não está tendo, talvez, a plenitude que ele poderia ter na empresa dele. Mas se essa é a opinião dele, cara, ele tem o direito de ter essa opinião. E eu falei isso com um tom de ironia, obviamente, né? Só que aí teve um plot twist depois disso. Porque aí, como eu fui vendo nos comentários, muita gente me xingando lá, falando até da minha família, né? O pessoal começa a se afetar à toa, né? Quando você coloca uma ironia e tal. E veja, eu não fiz nenhum juízo de valor sobre o Thales. Eu não estava falando que ele estava certo e nem falando que ele estava errado. Estava falando assim, caramba, que absurdo ele ter o direito
de ter a opinião dele, né? Tipo assim, como se ter opinião fosse um crime per se, né? E aí muita gente fala, tomara que você não tenha filha, porque não sei o quê. Teve um outro que falou assim, esse tipo de pessoa aí que fica castrando os filhos e tal. Umas coisas absurdas, né, velho? Parece que o pessoal psicopata do Twitter só migrou pro Threads, né? Assim, é a mesma galera. Principalmente no post da Vera Magalhães, né? Que a pessoa que acompanha ela provavelmente tem esses parafusos meio soltos, assim. E aí, qual não foi a minha surpresa quando eu fui ver o que tinha acontecido de fato, né? Porque aí, ao invés de ir em portal de notícia, eu dei um Google no que ele tinha falado de verdade, né? De fato. E aí eu encontrei um print que já tinha sumido, obviamente, porque ele falou isso no story dele, né? E os stories são homem 24 horas. Pela repercussão, eu imaginei, falei, cara, esse cara deve ter ido num podcast, um podcast mainstream, tipo Vilela, tipo Flow, e aí soltou uma dessa, alguém cortou, e aí chegou nesses jornalistas, né? Mas não, o cara falou isso no story dele, ou seja, os caras estão indo buscar as coisas que ele fala no story dele, pra audiência dele, pro público dele, pra pegar isso e jogar pro resto, né? Porque o Instagram, ele é uma ferramenta de venda, né? Quando você usa o Instagram comercialmente, você não está lhe dando sua opinião necessariamente, você está falando ali do seu negócio. Então, quando o cara fala um negócio desse no Instagram dele, a ideia é que ele está falando para um público específico, ele não está falando para Vera Magalhães. É diferente dele ir num público maior como o Flow, como Inteligência Limitada ou algum outro podcast e realmente ficar cagando regra, porque ali ele está falando com um público que é diferente do público dele. Mas enfim, eu vou ler aqui qual foi exatamente a resposta dele e aí vocês me falam se não foi uma completa e total histeria coletiva isso que está acontecendo. E aí depois disso eu vou dar alguns argumentos muito bons do porquê o Thales está correto nessa opinião dele. Ele não falou nada demais, ele não falou nada fora de nada. Ele simplesmente constatou o óbvio, né? Mas o óbvio, as coisas que são verdadeiras, elas meio que ofendem certos tipos de pessoa que vivem pela ideologia, né? Então eu vou ler aqui exatamente o que o Thales escreveu, depois a gente vai conversar sobre isso, e tem alguns pontos aqui que eu quero desenvolver com vocês. E na verdade é por isso que eu quis fazer um podcast sobre isso, né? A pergunta da caixinha foi: se a sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos? Vou repetir. Se a sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos? A primeira frase da resposta é assim: Deus me livre de mulher CEO. Quando ele está falando mulher aqui, a palavra mulher nessa frase, ela quer dizer esposa. Ele não falou mulher no sentido de uma mulher na cadeira de CEO. É muito claro isso aqui. É muito claro. É só você ler e você ser alfabetizado ao ponto de entender o sentido que as palavras têm num determinado contexto. É muito claro. Já daria para encerrar aqui. que toda a tese da histeria coletiva desse pessoal jornalista e tal, e dos progressistas, né? Tudo ali já estaria resolvido, né? Mas ele discorreu sobre isso. E, de novo, ele está correto, né, nos pontos que ele colocou. Vou continuar lendo aqui, que aí vocês vão entender. Deus me livre de mulher CEO. Salvo raras exceções, aí ele coloca entre parênteses, eu particularmente só conheço duas. Essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar o meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em segundo plano. Vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Cadeira, obviamente, ele está falando do cargo, né? A gente tem que explicar tudo, né? Porque do jeito que as coisas estão, assim, a cadeira como a minha, que o cara está sentado numa cadeira, não, imbecil. Quando ele fala envolvido em uma cadeira como a minha, ele está falando como cargo, né? Não como aquilo que o Datena jogou no Marçal. Continuando. Fisicamente você fica abalado. Psicologicamente você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar. Na média, essa não é o melhor uso da energia feminina. De novo, na média, ou seja, ele não disse que nunca, ele falou assim, na média, ou seja, na maioria dos casos,
essa não é o melhor uso da energia feminina. A mulher tem o monopólio do poder de construir um lar e ser a base de uma família. Um homem jamais seria capaz de fazer isso. Veja bem que ele está colocando a mulher como acima do homem, né? De novo, continuando. Para que fazer a vida dessa mulher pior dessa forma? O mundo começa a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer papel de homem. Hoje eu vejo um bando de marmanjo encostado, trabalhando pouco e dividindo conta com mulher. Eu entendo que temporariamente pode acontecer, eu mesmo já passei por isso no passado, mas tem que ser algo transitório. Homem que tem. Aí ele encerra com essa frase: homem que tem condições de bancar sua mulher e não o faz, está perdendo o maior benefício de uma mulher, que é o uso da energia feminina nos lugares certos. E ele exemplifica lar e família. Então, na verdade, o que ele disse foi uma espécie de ode à mulher. Ele está dizendo aqui que existem certos locais e certas atribuições e certas colocações onde a mulher consegue fazer um trabalho infinitamente melhor do que o do homem. E que, na opinião dele, como CEO, né, uma mulher que chegasse ao cargo de CEO, estaria desperdiçando uma energia que ela poderia colocar de outra forma em outro lugar para ser uma executiva de uma empresa e que para ele isso é o uso errado, ou ele não coloca errado, né? Ele coloca um uso, não é o melhor uso possível da energia feminina, ou seja, de um esforço feminino. Isso é a opinião dele. E na verdade ele está dizendo, cara, no final das contas, o cara que conseguiria bancar uma esposa em casa e não o faz, ele está sendo frouxo, ele está sendo covarde, ele não está sendo o melhor homem possível. Por quê? Ele seria benévolo com a esposa de conseguir fazer um dinheiro tal que ela consiga ficar em casa e não estar submetida às pressões, às obrigações, enfim, é todo o ambiente de um ambiente corporativo, principalmente de topo, né? Que a cadeira de CEO é o topo do ambiente corporativo, que é um ambiente muito competitivo. E que, claramente, para chegar nesse topo, ela vai precisar se masculinizar para conseguir almejar essa meta. É muito simples o que ele está dizendo. Aí eu queria que vocês. Vou ler de novo aqui o que a Vera Magalhães postou, e aí vocês me falam se isso não é um delírio cognitivo dela ou mau caratismo, né? O que ela postou foi o seguinte: o que temos de nos livrar é de executivos com esta mentalidade pequena. Imagina o tipo de liderança que exerce. Então, assim, ela falou nada com nada, jogou um negócio que não tem nada a ver com o que ele falou, e aí, obviamente, o cancelamento veio, né? Não sei se foi por causa do post dela só, né? Provavelmente tem outras jornalistas que estão, né, com esse delírio coletivo também, marretando o cara. E depois ele foi lá e pediu desculpa. Não sei pra que ele fez isso também. Pediu desculpa. Não, não, veja bem, não sei o que eu quis dizer. Cara, você não se explica num caso desse. Desculpa, você não se explica. Ainda mais ele que não precisa, né? Ela fatura 100 milhões por ano com a empresa dele, vai ficar batendo boca com. Enfim, essa é a questão, tá? Aí eu queria desenvolver algumas coisas aqui e mostrar por que de fato ele está correto em alguns pontos, principalmente na questão da competição, né? E para trazer esses pontos, eu vou trazer alguns argumentos, e aí, obviamente, vocês podem discordar ou não, mas eu recomendo que não discordem de cara. Eu recomendo que tentem absorver o que eu vou falar aqui, principalmente se você tem essa pegada mais progressista e todo cheio de raiva contra homens héteros que têm empresa, empresário e tal. Dá uma segurada aí e tenta entender o que eu tô falando. E depois, quando você realmente conseguir entender o que eu tô falando, aí você tenta botar um olhar crítico, sei lá. Mas tenta vir de cabeça aberta, de coração aberto, porque senão você vai continuar burro, tá? É só isso que eu peço. Bom, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é exatamente sobre essa questão do ambiente agressivo, né? Quando a gente pega uma literatura especializada sobre psicologia masculina, você vai dar de cara com exatamente isso. O livro que talvez tenha uma densidade maior sobre isso, e é um livro de um psicólogo que veio da escola do Jung, né? Então é um cara que é um discípulo de Jung, que eu cito direto aqui, que é um cara chamado James Hollis,
O nome do livro é Sob a Sombra de Saturno, a ferida e a cura dos homens. Esse livro ele deixa muito claro como esse ambiente competitivo ele realmente ele traz consequências muito graves para os homens, né? A ideia do livro chamar Sob a Sombra de Saturno é exatamente por conta do mito grego de Saturno. E aqui Saturno ele tem é exatamente o mesmo deus, né? Só que romano. É o mesmo deus Cronos, né? Então eu vou falar em termos de Cronos aqui, porque a mitologia grega é mais conhecida e o mito de Cronos ele é mais bem detalhado do que o mito de Saturno. Então eu vou comentar aqui, e isso é a base do livro, e é por isso que esse cara resolveu escrever esse livro, e é sobre esses argumentos aqui que ele vai falar. Vai desenvolver toda a psicologia dele e a forma dos homens se curarem, né, digamos assim, que essa é a proposta do livro. Na mitologia grega, Cronos, que ele é o deus do tempo, né, um dos titãs, ele era filho de Urano, que era o deus do céu, com a Gaia, que era a terra, né? O céu e a terra, eles se unem e eles formam alguns titãs. Cronos é um deles. Cronos, pelo que o mito conta, foi o único titã a ter coragem de ajudar a sua própria mãe a se livrar dos castigos de Urano. Os castigos de Urano são mitologicamente descritos como as chuvas, né? Urano que está em cima, a Terra que está embaixo, as catástrofes ambientais, né, digamos assim, seriam castigos de Urano sobre a Gaia. Urano, ele foi um deus que foi extremamente duro com os próprios filhos, porque ele tinha medo de perder o poder para um dos seus filhos. Ele era. Isso foi antes dos deuses do Olimpo, tá? Antes de Zeus, Hera, Apolo, aquelas coisas. Isso é uma geração antes. Urano, na verdade são duas, né? Urano veio antes, depois a próxima geração foi o Cronos, que são os titãs, depois veio Zeus e Zeus limpou os titãs, jogou pro fundo do Tártaro lá e tomou conta, e depois o céu ficou assim, com esses deuses do Olimpo, os 12, né? Os olímpicos. Mas isso era antes. Urano já tinha medo de perder o poder para os filhos, né? E aí ele passou, conforme os filhos nasciam, ele ia prendendo os filhos dentro de Gaia. Acabou que Gaia pediu ajuda para o Cronos, e o Cronos realmente se levantou contra o pai e castrou Urano violentamente. Ele foi castrado. Veja, já é aqui um embate de um cara, de um ser homem masculino, contra o próprio filho, que gerou uma castração. A castração, simbolicamente, vai tirar poder, tirar masculinidade, tirar virilidade, né? Então ele se tornou um inválido por conta da agressividade do filho em relação ao pai. Cronos também teve esse tipo de atitude. Ele também tinha medo que os filhos dele pudessem destroná-lo, assim como ele fez com o pai. Então, conforme os filhos dele iam saindo, ele devorava os filhos, né? Para que ele não fosse destronado por um dos filhos de forma violenta, como ele tinha feito com o pai. E Zeus foi o único deles, né, dos olímpicos, que foi nascendo dele, que a mãe dele conseguiu protegê-lo, jogou ele para uma ilha deserta, deu uma pedra para Cronos comer. Cronos comeu a pedra achando que era Zeus. Isso também tem um significado simbólico muito grande, porque o tempo, que é Cronos, ele não faz distinção entre nada, ele devora tudo igualmente, né? Então ele pegou uma pedra, achou que era o filho, devorou e ficou por isso mesmo, achou que estava tudo certo. Zeus foi mantido longe, ele foi criado pelos Ciclopes, que são tios dele, né? São irmãos, são titãs, como o Cronos. E aí ele volta, ele forja o raio, ele volta e faz Cronos vomitar os outros irmãos, junta lá, tem a revolta dos Olímpicos e ele é destronado. Por que o livro se chama Sob a Sombra de Saturno? Porque ele vai dizer que o ambiente masculino é basicamente criado em torno desse tipo de relação. Uma relação agressiva, uma relação extremamente violenta, onde homens se depredam o tempo inteiro. A ideia desse mito e a ideia da psicologia masculina toda do James Hollis vir desse mito é muito parecida com a ideia que o Freud teve também quando ele criou a psicanálise, que veio do mito do Édipo. Então, esses mitos eles ajudam a gente a entender certas coisas, e o que a gente entende no mito de Cronos é exatamente que, em geral,
homens, e homens que têm local de poder, né? No caso, Urano era o dono do mundo, no caso, Cronos depois virou o dono do mundo, e depois Zeus. Então a gente está falando do topo da cadeia alimentar do poder do cosmos, né? No topo da cadeia, geralmente o que acontece é competição, agressividade, tentativa de tomar o poder, tentativas de golpe, etc. Se você viu Game of Thrones, por exemplo, aquela dança das cadeias, principalmente da primeira temporada, né? É basicamente isso. O poder, ele gera esse tipo de coisa. Ele gera golpe, ele gera nenhum líder desses caras que dominaram muita coisa, nenhum deles podia dormir tranquilo sabendo que o poder dele estava garantido. Ele tem que estar sempre com o olho aberto e o olho fechado, com muita capacidade de executar as coisas no mais alto nível, senão alguém pode expor a fragilidade dele e, eventualmente, ele vai acabar sofrendo algum tipo de tentativa de ser derrubado e tal. Esse é o ambiente do qual o Thales estava falando. E aí, é uma coisa que é muito óbvia, né? Para que uma mulher chegue no topo de uma atividade majoritariamente masculina, como é o caso das grandes corporações, ela vai precisar necessariamente desenvolver traços masculinos, que são pré-requisitos para chegar lá. Então, se você não quiser entender, se você não conseguir entender isso através do ambiente corporativo, pensa nas mulheres que lutam MMA, por exemplo, que é um esporte extremamente violento, extremamente competitivo, e lá no UFC, por exemplo, que é o evento mais famoso e de mais alto nível, você vai ver que são pessoas que, por um detalhe, né, você perde o cinturão, você perde a sua capacidade, você volta na fila, né, do cinturão. Se você está chegando perto e aí você vai encontrar com pessoas cada vez mais capazes, se você perde, você volta lá atrás. Então é um ambiente que filtra muito bem pessoas incapazes das capazes. Se você pegar uma lutadora de MMA, que é uma atleta que está no topo da cadeia alimentar ali do esporte, ela tem vários e vários e vários traços, não só físicos, mas traços psicológicos também de questões masculinas, né? Uma agressividade acima do normal, uma musculatura muito mais desenvolvida, muito mais força, muita explosão física, muita capacidade de apanhar e seguir lutando, seguir andando para frente, atacando, muita resiliência. Então, assim, esse tipo de coisa, de competitividade de altíssimo nível, vai exigir que as mulheres desenvolvam traços masculinos. Era isso que o Thales estava falando. Que ser CEO masculiniza a mulher. Ela vai estar muito mais focada na questão das metas que ela tem que bater, como ela precisa desenvolver aquilo, como ela faz para ter a equipe na mão, como ela consegue. Então, uma mulher para chegar nesse nível, ela precisa estar 100% focada no trabalho. Uma mulher 100% focada no trabalho não vai ter a dedicação, talvez, que precisa para tocar uma família do jeito que precisa tocar. E o que o Thales está falando foi assim, eu não gostaria de me casar com uma mulher dessa. É isso, né? Então, assim, ele demonstra ali uma preferência. Ele não está dizendo que está errado. Ele está dizendo assim, ó, o cenário é esse aqui. Eu, pessoalmente, não me casaria com uma mulher que está focada nesse tipo de vida. É simples, né? E aí ele cita ali, em algum momento, a questão das feministas, né? E aí ele está correto nisso também. Os altos cargos do mundo corporativo geralmente são alvos, né, das feministas, porque elas acham que mandar numa empresa que fatura milhões é algo trivial, é algo simples, é algo fácil, é algo bobinho. Então elas almejam essas igualdades de cargos corporativos porque elas não fazem ideia do tamanho da trolha que é tocar uma porra dessas. Se você for parar para pensar, o discurso feminista ele ignora completamente os cargos masculinos menos glamurosos, que são obviamente dominados por homens, mas que elas ignoram. Você nunca vai ver uma feminista lutando por igualdade, né, da quantidade de trabalhadores, porque existe um discurso assim, né? Aí já não é o Thales, tá aí é um discurso antigo feminista. Não, porque a gente tem que igualar tantas mulheres no cargo de diretores de empresas, porque tipo, é 90% homem. Então a gente tem que igualar isso para 50-50. Existe esse discurso dentro de ambientes
feministas e tal. Só que elas nunca almejaram na vida igualdade de cargos de mulheres para o cargo de lixeiro, que é majoritariamente masculino, para o cargo de pedreiro, para o cargo de soldador, para aqueles trabalhos braçais em geral, aqueles caboclos que fica dando manutenção em poço de petróleo no meio do mar lá, que a onda sobe, bate na cara, e o caboclo desce lá para fazer manutenção daquela. Você não vê uma feminista requisitando igualdade, né, de quantidade de mulheres trabalhando nesses cargos. Por quê? Porque a igualdade que elas querem é uma meta em certas posições de poder, certas posições de privilégio. Porque elas entendem que tocar uma empresa multimilionária é uma coisa tranquila. Porque se elas soubessem o tamanho do problema que é você dar conta de tanta coisa, sob uma pressão absurda, e ter um board, né, um quadro de diretores querendo te derrubar o tempo todo, se elas soubessem disso tudo, provavelmente elas não iam querer também, é porque elas acham que é uma coisinha tosquinha, bobinha que qualquer idiota faz. Então essa galera woke, elas na verdade o que eles fazem é negar uma verdade fundamental da vida humana, que é o fato de que homens e mulheres são muito diferentes, né? Tem um estudo que o Jordan Peterson sempre cita sobre a questão de liberdade de escolha profissional, né, que geralmente quando ele estava em debates, assim, bem no começo de carreira, ele teve alguns debates em televisões, assim, de alguns países, e eu já vi ele citando esse estudo algumas vezes, assim, eu não vou saber de detalhe agora, mas você consegue achar esses debates muito fácil e pesquisar depois. Tem uma pesquisa que fizeram na Escandinávia no sentido de liberdade de escolha de profissões, né? As pessoas queriam saber, esses investigadores queriam saber se as mulheres estão indo fazer coisas mais masculinas por pressão, né? Porque tem uma pressão para não sei o quê, que o patriarcado pressiona para que isso, não sei o quê, né? Ou se era uma livre escolha, né? Das mulheres não irem tanto para ambientes masculinos e buscarem ambientes mais, digamos, ambientes mais femininos, né? Ambientes voltados para o cuidado, né? E aí descobriram nessa pesquisa que quanto mais liberdade as mulheres tinham, mais elas iam para campos profissionais ligados ao cuidado. E mais os homens iam para campos mais estratégicos e mais objetivos, né? Então, nessa pesquisa, segundo o Jordan Peterson, ele fica muito claro que a diferença entre a cabeça masculina e a cabeça feminina, na verdade, ela aumenta quando as pessoas têm mais liberdade. Muitas vezes as mulheres trilham um caminho mais voltado para atividades mais masculinas porque ela não tem outra opção, porque ela precisa trabalhar, porque o marido não ganha tanto, ela precisa trabalhar junto e tal, e ela vai crescendo na carreira porque aquilo é uma necessidade, tem que ganhar mais, vem um filho, vem dois e tal. Mas se elas pudessem escolher perfeitamente, em geral, a escolha era ainda mais desproporcional, né? Eu ia falar descabida, mas ainda mais desproporcional. Mulheres tenderiam a buscar coisas mais voltadas ao cuidado, como psicologia, enfermagem, os cargos de professoras em geral. Por quê? Porque é mais natural. Né? Aí você assim, Rafael, mas eu conheço uma pessoa, tem uma mulher aqui que é minha vizinha e que se deu muito bem fazendo TI e tal. Cara, mas pega uma amostra de, sei lá, 5.000 mulheres aleatoriamente e vê quantas estão no TI, quantas estão em cargos voltados para cuidado humano. Não tem nem sentido falar que, porque por uma exceção e tal. A exceção, ela confirma a regra, né? Então você vai ter, geralmente, homens buscando coisas mais objetivas e mulheres buscando coisas mais afetivas. Tanto que eu formei em farmácia, a minha turma era majoritariamente de mulher. Em qualquer curso da área de saúde, no geral, você vai ver mais mulheres. E voltado para o magistério também, você vai ver mais mulheres. É óbvio que vai ter um homem ou outro ali, mas não é a regra geral. No o contrário é a mesma coisa. Se você pega os cursos de engenharia, cursos de TI, coisas que são mais lógicas e óbvias, né? Coisas mais objetivas, você vai ver mais homens e menos mulheres. É isso. Quando ele fala de o melhor uso da energia feminina, é simplesmente alocar nas coisas que ela tem mais aptidão naturalmente, né? Digamos assim. E aí ele fala, e na verdade ele fala mal dos homens, né? Ele fala assim, o cara que pode bancar a mulher e não o faz, ele basicamente diz que o cara é um frouxo.
E isso é muito óbvio, né? Porque a mulher que tem a capacidade de não, entre aspas, sujar as mãos em um trabalho estressante, destrutivo, ela tem uma vantagem enorme sobre outras mulheres que precisam, de fato, pegar naquele batente ali por falta de opção. E, de novo, né, existe um tipo de configuração geral feminina que é voltada para o cuidado, para o acolhimento e tudo mais. E quando ela pode se realizar apenas com isso, cuidando de outras coisas e de outras pessoas, no geral, ela tende a ser mais feliz. É claro que existem exceções, mas numa média, e foi isso que ele disse, é isso que acontece. E feliz do homem que pode contar com uma esposa que não precisa sujar as mãos, né, com o trabalho estressante. Que ele vai chegar em casa e a mulher não tá com 30 mil problemas para jogar, né, em cima do cara, porque briga com o chefe, briga com o colega de trabalho, é o colega tentando passar a perna, é o cliente enchendo o saco, é a porra toda acontecendo ao mesmo tempo. E a mulher chega em casa, a última coisa que ela quer é dar atenção, dar carinho pro marido, porque ela tá cansada, porque ela tá estressada, porque ela quer ficar quieta no canto dela, porque o dia foi estressante, porque o dia foi uma merda. Entende? Assim, foi isso que ele está dizendo, né? Basicamente, e ele, como é um cara extremamente rico, um cara trilhardário, podendo escolher, ele decidiu que ele vai escolher uma mulher que não tenha a pretensão de ser CEO. E aí você julgar isso como errado é uma maluquice, né? Pô, o cara tem a preferência dele, né? Então ele exerceu a preferência dele porque ele pode. E aí a galera entra numa histeria coletiva que é difícil de entender, honestamente. Então, para finalizar isso aqui, eu queria só trazer, porque aqui a gente está muito no campo filosófico, né, no campo antropológico da coisa. E as pessoas têm muita dificuldade de entender coisas óbvias, coisas práticas e coisas que estão dentro de um arcabouço teórico que já foi validado e comprovado pelo tempo milhões de vezes, né? Há milhares de anos é isso que se observa quando se trata de diferença entre preferências masculinas, femininas, entre capacidades masculinas e capacidades femininas. Isso você pode dizer assim, mas isso é muito teórico, isso aí depende da sua vontade, é porque você está forçando a barra. Então, beleza. Vamos pegar um caso concreto, um caso real que aconteceu, e você pode dar um Google e olhar isso daí. Isso, obviamente, não vai para a mídia, porque não é interesse da mídia que isso seja divulgado. Mas se você tiver um pouquinho de boa vontade, você consegue encontrar vários casos, não vários casos tão categóricos quanto esse, porque isso aqui realmente foi um experimento social assim completíssimo, né? Mas você consegue ver várias coisas nesse sentido. De que eu estou falando? Estou falando do caso de uma jornalista feminista chamada Nora Vincent. É uma jornalista, agora eu não vou lembrar qual país, não sei se ela é inglesa ou canadense. Ela é uma jornalista feminista dessas padrãozinho aí que fala assim, os homens têm muito privilégio, os homens muito privilégio, homem não sei o quê, privilégio, blá blá blá. Ser homem é muito fácil, que homem não sei o quê, que o patriarcado protege e tudo mais. Beleza. Aí ela decidiu dar um passo a mais nessa crença dela, o que me deixa com um respeito muito grande por ela, porque ela realmente decidiu levar a cabo a crença dela, decidiu levar para a prática aquilo que ela pensa. Muitas dessas pessoas são hipócritas e elas sabem disso. Só que é um discurso fácil de passar, você ganha muitos louros, né, falando esse tipo de coisa, e a pessoa no fundo sabe que não é assim. Mas não, essa pessoa ela era convicta disso, Nora Vincent, e ela decidiu se passar por homem por 18 meses. Ela fez deu um tapa no visual, né? Ficou com mais cara de homem e tal, roupas e tudo mais. Ela realmente se passou por um homem por 18 meses. E ela, como ela era. Eu vou falar disso mais na frente, mas ela achou que pelo simples fato de virar um homem, né? De conviver com homens, se portar como homem, ser um homem, ela achou que ela ia conseguir todos os privilégios infinitos que todos os homens têm, que tapetes vermelhos seriam estendidos para ela, onde ela chegasse e tudo mais, e que a vida dela ia ser perfeita como homem, ou seja, ela ia tirar do peso de ser uma mulher na vida dela, né? Que ser mulher é sofrer num inferno eterno, porque a vida da mulher é um inferno, porque a mulher sofre, porque o patriarcado nos oprime e tal. E aí
quando você foi ver o resultado prático dessa ação, né? Se não me engano, ela ficou, inclusive, ela não chegou a ficar os 18 meses, que eu acho que ela não deu conta. Posso estar enganado, mas eu acho que ela não ficou os 18 meses, né? A ideia inicial era essa. E aí ela descobriu algumas coisas, né, muito interessantes sobre a vida de um homem, né? Eu estou resumindo aqui, se vocês quiserem botar isso no YouTube, tem várias matérias muito grandes, né, vários vídeos muito grandes explicando sobre a jornada dessa mulher, porque depois ela escreveu um livro. O livro chama Self-Made Man. Self-Made Man é um homem que se fez, né? Um homem que se fez. Assim. Eu acho que a tradução melhor é essa. E é muito usado por homens, principalmente o americano tem muito isso, né? Ah, sou um self-made man. Quer dizer que ele se construiu, né? Ele saiu de baixo e venceu na vida, digamos assim. Ele lutou sozinho e conquistou. Então é uma expressão que quer dizer mais ou menos isso, né? Self-made man. É um cara que chegou num lugar muito alto, sem ajuda de ninguém, através dos próprios esforços e tal. E no caso dela, tem um trocadilho que self-made man, foi assim, eu me fiz homem. Que no caso dela foi literalmente, né? Ela se fez homem para passar por isso. Eu acho que o título em português chama Feito Homem, alguma coisa assim. É um livro que você não vai ouvir falar nas rodinhas de jornalista feminista brasileira, tá? Porque vai contra tudo que elas defendem. Então, qual foi o resultado prático daquilo que ela descobriu, né, enquanto homem? Ela descobriu basicamente que ambientes masculinos são terrivelmente competitivos, apesar de eles serem muito mais unidos que as mulheres. Isso é muito engraçado, porque uma das coisas que ela fez foi se inscrever num clube de boliche. É uma coisa bem norte-americana, né? Mas eu acho que ela não é americana, eu acho que ela é inglesa e tal. Ela se inscreveu num clube de boliche, e aí ali dentro ela começou a conviver com competições, porque eles eram um clube de boliche que ia competir com outros clubes e tal, não sei como é que funciona, mas basicamente os caras treinavam iam competir. Então ela estava num ambiente masculino competitivo voltado para ganhar dos outros e tal. Ela descobriu ali dentro que homens, apesar de ser terrivelmente competitivos, e eles têm essa coisa de querer ser melhor um que o outro e tal, não sei o que, apesar disso, eles eram muito mais unidos do que as mulheres. No sentido de, eles têm essa fala professoral um com o outro, no sentido de que o outro fique melhor. Então, ela descobriu, é muito engraçada, Francis, que o tal do mansplaining, que ficou famoso aqui por causa da Kéfera, acho que é Kéfera, né, o nome da menina, lá na Fátima Bernardes e tal, ela descobriu que, na verdade, o mansplaining nada mais é do que uma forma normal de homens se comportarem e se relacionarem. Por quê? Naquele ambiente ali masculino, eles estavam fazendo, entre aspas, mansplaining o tempo inteiro, porque dentro de um grupo competitivo, quanto mais o meu colega for melhor, melhor para todo mundo. Então, existe um tom professoral que é de ficar tentando ensinar coisa um para o outro o tempo todo, mas que, pasmem, é muito mais, nas palavras dela, é muito mais genuíno do que um grupo de mulheres que ficam se alfinetando pelas costas o tempo inteiro. Então, apesar de o ambiente ser muito mais competitivo, é um ambiente muito mais unido. Ela descobriu isso. Outra grande descoberta dela é que ela foi extremamente, regiamente, grandemente rejeitada por mulheres o tempo todo. Toda vez que ela saía para paquerar ou para encontrar alguém no bar e tal e chavecava as meninas, ela foi tratada igual um lixo 99% das vezes. Ela achava, né, nas convicções dela, que o cara ia chegar, né, não sei o quê, ia meter a mão no braço da mulher e que aí já ia conseguir pegar ela, não sei o quê, aquelas coisas que feministas já metem na cabeça, né? Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Ela tentava chegar nas mulheres e ela era lésbica, né? Então para ela era natural assim de interagir com mulheres, conquistar, querer ter essa coisa da conquista, de sair para entre aspas, para pegar a mulher, né, digamos assim. Perdão. Então ela como já era lésbica, então isso aí ela conseguiu manter. E no livro ela fala que ela achou que ia ser a parte mais divertida da coisa, né? Ia ser a parte mais fácil. Falou, não, eu gosto de mulher, vou estar fantasiado de homem, então claramente, porra, vai ser muito fácil, porque pegar a mulher é muito fácil, né? Os homens têm privilégios, então eles vão chegar, eles chegam, mete a mão, pega, eu vou fazer a mesma coisa, que vai acontecer é que eu vou pegar a mulher pra caramba. Ela foi tremendamente rejeitada e ela descobriu que, no geral, os homens precisam ser mentalmente muito fortes para lidar com todos os tipos de rejeição o tempo todo, principalmente na hora de chegar numa mulher, na hora de conquistar uma mulher.
Então, assim, essa foi um grande trauma para ela, inclusive. E aí, como resultado desse experimento todo, ela desenvolveu pânico e depressão, que mesmo depois daquele, né, desse período que ela terminou com esse experimento, duraram a vida dela inteira. Então ela não conseguiu se recuperar da experiência de se portar como um homem por 18 meses da vida dela. Ela desenvolveu depressão e pânico, e aí teve um final trágico, né? Porque ela acabou se matando. Ela, né, não conseguiu se recuperar. E não foi uma morte trágica, assim, no sentido de, cara, eu, né, me cortei e tal. Ela acabou fazendo um suicídio assistido na Suíça, muitos anos depois de terminado o experimento, que demonstra que aparentemente ela nunca se recuperou daquilo que ela passou, né? Então a conclusão, isso ela escreveu um livro, antes de morrer ela escreveu esse livro e o livro tá aí, não sei se é fácil de achar, eu nunca li, mas um dia eu pretendo ler ele mais de curiosidade e tal. Mas o ponto é esse, né? As mulheres, quando elas são jogadas num ambiente masculino, elas tendem a desenvolver certos traços masculinizantes para conseguir se adaptar, para conseguir sobreviver no ambiente daquele. Foi isso que o Thales falou. Ele foi amplamente cancelado e vilipendiado e tudo mais. E é isso, né? Esse é o ambiente onde a gente vive. Eu queria deixar aqui esse episódio para discorrer exatamente sobre essa questão de diferenças entre homens e mulheres e que é impossível que uma pessoa tenha sanidade mental se ela ignora esse tipo de coisa. Veja o que aconteceu com o caso da jornalista, né? Ela achou que ela ia ter uma puta vida de rei, né? Quando ela virasse um homem. O que aconteceu é que ela realmente definhou, né? Ela realmente perdeu a sanidade mental dela e acabou se, né, tirando a própria vida, de uma forma meio glamurosa até, né? Mas um suicídio assistido na Suíça, muito mais glamuroso, digamos assim, do que ser jogado um prédio, né? Mas de qualquer forma é um episódio triste, né? A pessoa realmente decidiu que não valia mais a pena viver, isso é sempre um problema. Então, esse é o recado, tá? Eu queria deixar para você isso aqui registrado porque é uma oportunidade boa para a gente chamar atenção para esse tipo de coisa. Vocês sabem que eu não faço episódios sobre noticiazinha do dia e tal, essas coisas me interessam muito pouco. Os meus podcasts aqui são voltados para conteúdos perenes, conteúdos que não ficam mudando todo dia com o tempo, sabe? São coisas que você consegue, através da razão, identificar como verdadeiros, né? Então, esse é mais um caso onde, quando você ignora a verdade, você mete o pé pelas mãos, você passa de doido, né, no meio dos outros e tal, e perde a credibilidade, né? A jornalista que postou isso, não sei onde ela tem credibilidade ainda, mas o pouco que ela tinha vai por água abaixo se você tem um mínimo de curiosidade de pesquisar sobre o que aconteceu de fato. Beleza? Então é isso. Eu queria deixar para vocês. Deixa aqui sua opinião na caixinha. Muito obrigado e até a próxima.